eu sempre tive muita dúvida a respeito desse lance de lei, dos mandamentos. O seguinte, tem o lance da comida que pode comer, que não pode, certo? É, e eu queria saber a respeito, por exemplo, do casamento. Tem o divórcio, ele só é aceito se houver adultério ou não. Por exemplo, a pessoa pode casar com uma pessoa divorciada e tá de boa, mesmo que a pessoa tenha divorciado sem ter adulterado. O motivo foi outro. Se a gente segue isso e, por exemplo, se a gente tem que seguir as leis, por exemplo, os 10 mandamentos, e tem um monte de lei aqui, o porquê não tem que seguir essa da plantação, que quando você entrar numa terra, você plantava, esperava 3 anos para depois poder comer do fruto, né? Tem o corte de cabelo do homem, da barba, que não podia. Esses só faziam parte daquela época ou não? Assim, qual é a diferença? O que nos ajuda a entender é que você vai encontrar na Bíblia vários tipos de leis. Nós estamos focando hoje aqui na lei moral, que é a lei dos 10 mandamentos. Mas você vai ter na Bíblia, por exemplo, além da lei moral, leis de saúde. Então você tem uma série de orientações que são dadas a respeito de como ter uma boa saúde. Você vai ter leis civis no Antigo Testamento. Essas leis civis implicavam no direito de propriedade, na herança, no falecimento de alguém, na restituição de um roubo. Então eram leis que regulamentavam a vida em sociedade. Você tem uma outra classe de leis que eram chamadas de leis cerimoniais. Estas leis estavam relacionadas ao sacrifício de animais, a ir ao santuário, às 7 festas anuais dos judeus. Você vai ter um outro tipo de lei que é chamado na Bíblia as leis de resgate. O nome da lei eu esqueci agora, mas quando morria um parente, aí alguém remia esse parente. O que aconteceu lá com Ruth e Boaz, então a lei do remidor. Então você tem vários tipos de leis. Nós hoje estamos tratando da lei moral, e aí estamos dizendo que essa lei ela é eterna. Se você pegar, por exemplo, a lei cerimonial, que ensinava a respeito da matança dos animais, ela teve o seu período de vigência, e ela apontava para uma realidade maior que era Cristo e a sua morte. Quando isso aconteceu, aquela lei cerimonial foi cumprida. E agora nós não precisamos mais matar animais, porque eles matavam esperando o Messias. O Messias já veio. Hoje nós somos salvos por crer no Cordeiro de Deus que foi morto. Então, o conhecimento dessas variedades de leis nos ajuda a entender e fazer a separação. Hoje o foco nosso vai ser na lei de Deus, nessa lei moral, que é o que nós estamos explicando ser a lei eterna. Voltando ao ponto do divórcio, Jesus disse que o único motivo lícito para que alguém repudiasse uma mulher seria a infidelidade conjugal. Então, dentro de um casamento, quando há infidelidade, a parte inocente pode se divorciar e contrair novo matrimônio. Esta é a única exceção que Jesus disse e foi dada por Moisés por causa da dureza do coração humano. Certo? Então, divórcio, novo casamento, essa é a questão. Vamos avançando na compreensão do tema da lei de Deus. Cristo guardou a lei? Não, essa é uma pergunta óbvia, né? E aqui em João 15:10, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Não houvesse Cristo guardado os mandamentos, ele teria cometido pecado. E se ele tivesse cometido um único pecado, ele também precisaria de um Salvador. Sim, amiga? Então, pastor, como a gente ouviu aí, que tem muitas congregações que falam que, quer dizer, ensinam que a lei de Moisés foi abolida, pela qual nós sabemos que não foi. Certo. Sim, mas se a lei de Moisés não foi abolida, então qual a função da lei? Lei de Moisés é uma expressão que muitos usam em referência à lei cerimonial. Então, essa lei cerimonial que Deus orientou Moisés a ensinar Israel tinha a ver com a matança de animais e sacrifícios de animais no santuário. Lei de Deus, que Deus entregou para Moisés no Monte Sinai, depois de haver escrito com o seu próprio dedo, isso em lugar nenhum é chamado lei de Moisés.
Essa sempre é a lei de Deus, é a lei dos mandamentos, os estatutos do Senhor. Então, quando alguém diz assim que a lei de Moisés foi abolida, de que lei está falando? Se estiver referindo-se à lei de Deus, impossível de ser abolida. Se refere às leis cerimoniais, elas tiveram seu cumprimento em Cristo. Por isso não são observadas após a cruz. Então, quem afirma que a lei foi abolida tem que se explicar. Que lei foi abolida? Se você disser que é a lei dos 10 mandamentos, então agora está liberado matar, roubar e adulterar? Essa é a grande questão. Então, só que na minha congregação fala que eles pregam, o pastor prega que a lei do sábado foi abolida. Mas aonde está isso na Bíblia? Que texto se mostra para isso? Ele fala que foi abolida, agora explica. Tá certo. Então veja, feliz de nós, essa é a questão. Falar que foi abolida é muito simples. A questão toda é você ir para a Bíblia e mostrar por que foi abolida, como foi abolida. Então, se você disser que a lei de Deus foi abolida, você entra num problema muito sério. Se você disser que o sábado foi abolido, como você tira o sábado da lei de Deus? Por que só o 4º mandamento foi abolido? Aonde está essa orientação? Então, essa é a questão que a gente tem que sempre estar se perguntando. Talvez essa pergunta que eu vou fazer para o senhor aqui, talvez nós vamos ver lá na frente. Mas dentro do que a nossa amiga falou, que não só o pastor, mas alguns irmãos afirma que o sábado foi abolido. Aí alguns irmãos fazem a observação daquela palavra de Mateus, que estando Jesus num determinado lugar, teve fome e entrou no milharal para colher espigas, os fariseus observando. Alguns irmãos citam aquele versículo. O senhor pode explanar aí para nós um entendimento mais amplo de acordo com essa parábola? As pessoas querem dizer que Jesus não respeitou o sábado. Por exemplo, porque colheram os discípulos, não foi nem Cristo, né? Os discípulos colheram espigas e eles criticaram os discípulos e reclamaram com Jesus. E Jesus vai dizer para eles que não tem nenhum problema o fato de eles serem colhido aquelas espigas para se alimentar. O que eles fizeram naquele dia é como se nós estivéssemos passeando numa tarde de sábado e encontrássemos um pé de laranja. E a gente começa agora a pegar uma laranja para descascar e chupar e alguém dizer que isso é nosso trabalho. Isso é ridículo. Também foi ridículo naqueles dias. Então é diferente você estar envolvido num processo de colheita. Suponhamos que eu seja um agricultor, trabalhe com laranja e a semana inteira trabalhe extraindo laranja. Isso é uma coisa. No sábado eu não vou lá extrair laranja. Agora, se eu estou no sábado à tarde fazendo uma caminhada em minha natureza e arranco uma laranja para chupar, que pecado há nisso? Então, o problema foi que os judeus e os fariseus da época, eles colocaram tantas regras a respeito do sábado e para eles tudo era pecado e eles queriam que Jesus e os discípulos se comportassem de acordo com essas regras. E Jesus veio mostrar que as regras que eles haviam estabelecido não estavam na lei. Deus nunca havia dado isso. Então, para os judeus, tudo era pecado. Como, por exemplo, colher uma espiga para comer. Como, por exemplo, alguém que foi curado depois de anos de doente, pegar ali a esteira que ele dormia e sair carregando. Também para eles era pecado. Então, Jesus veio combater foi esses excessos que os judeus criaram a respeito do sábado. E que, de fato, não está isso no mandamento. Então, quem usa esses casos para falar que sábado foi abolido, quer dizer, então você entra num outro problema. Se Jesus está abolindo ali nesse momento, e outros vão dizer que é na cruz, quando de fato ele aboliu? Foi na cruz? Ou foi enquanto eles pegaram espigas? Você vai ouvir da maioria que Jesus aboliu na cruz. Então ali estava em vigência. Então por que não foi guardado ali, se a cruz não havia chegado?